Desde toda a terra está no ar o seu Resenha Express com notícia do Fluminense. Tem notícias do Flu? Então tem Resenha Express. E a gente está chegando aqui para trazer notícias do Fluminense. Fica aí que está começando sua resenha e suas notícias do Flusão. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, e pedindo a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que tem um sininho para lembrar vocês sempre quando tiver live, e também deixar o like. O like diz que esse conteúdo aqui é muito legal e nos ajuda a ir mais longe. Posso ser um pouquinho mais chato, cara? Pô, quando esse vídeo tiver rolado, você viu o vídeo todo, do lado tem, lá embaixo tem assim, comentar. Você puxa o comentário para o lado, que vai ter a opção hypar ou ripar, e aí você dá uma ripada lá. Lembrando que você só consegue fazer 3 ripadas por semana, hein? Mas vamos ajudar aí, nos ajudar a crescer cada vez mais, tá bom? Então, dessa moral aí pro Resenha, estamos quase batendo 25 mil, vai ter sorteios aqui, muita coisa legal para vocês aqui de camisa, um monte de coisa maneira, hein? E galera, hoje a gente tem notícias aqui para trazer de vocês, para vocês, né? E olha, Diniz voltou à tona, o Diniz voltou como um fantasma aí nos noticiários tricolores e admitindo aí falhas, né? Coisa que não é muito do feitio dele, né? Então vamos falar sobre isso. O Bernal aí reconhecendo o tamanho do Fluminense, muito bonito que o Bernal falou no Instagram, a gente vai colocar para vocês. O menino Wesley Natan, com 17 anos, tão pouco tempo de oportunidade no Fluminense, já fazendo história, tá? E informação aí sobre as eleições do Fluminense. É isso aí. Então tem tudo isso aí para vocês. E a gente vai começar aqui falando do moleque de Xerém, né? Mais um moleque de Xerém aí, começando e já fazendo história, é o caso do Wesley Natan, né? Ele se tornou o primeiro jogador do Fluminense em 2008 a jogar pelo Fluminense, né? O atacante de 17 anos entrou em campo no segundo tempo do confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Diante disso, entrou para a história do time de guerreiros. O Wesley Natan, inclusive, também foi o único atleta nascido no ano de 2008 a integrar o elenco do Flu na última edição da Copinha, disputada em janeiro. Em 2024, ele foi a campo pelas categorias de base do Sub-16, 17 e 20, se destacando nas 3, rapaz. Inacreditável, né? Esse garoto, né? Enfim, os recordes que está quebrando. Eu já vinha ouvido falar dele pelo meu compadre Fábio, botafoguense, né? Pai da minha filhada Belinha, um beijo para eles dois, para minha prima Gisele. Mas ele falava, ó, nota o nome aí, Wesley Natan. Esse daí é diferenciado. Meu vizinho aqui joga muita bola e, ó, tem tudo para ser craque, hein? Só ter responsabilidade. Vai falando mais, ó. Após Isaac e Riquelme jogarem pelo profissionais, o Wesley Natan foi o terceiro jogador da Esquadrilha 07 a entrar em campo pelos profissionais do clube. Essa geração da base Xerém conquistou a dobradinha com os títulos brasileiros, Copa do Brasil 17 no ano passado. É um craque esse garoto, espero que continue assim também no profissional. Juízo, garoto, que você vai longe, eu tenho certeza disso, tá bom? Galera, Bernal mostrou, né, a importância do tamanho do Fluminense, né, e o quanto que para um jogador uruguaio, né, que vem de locais pobres da região uruguaia lá, de Montevidéu, lá nos subúrbios de Montevidéu, como que é diferente estar no Fluminense. Qual o tamanho do Fluminense? Cara, ele fez uma declaração pequena, curta, mas que demonstra um pouco do que significa o Fluminense para esse rapaz que está chegando agora. Olha o que ele escreveu no Instagram. Obrigado, Deus, por estar onde estou. Isso mesmo. Ele escreveu aqui, ó, obrigado, Deus, por estar onde estou. Declarou aqui o Facundo Bernal, né? A alegria dele de estar no Fluminense, de estar podendo jogar por um clube como o Fluminense. Eu falei Instagram, mas na verdade foi no Twitter que ele colocou essa frase, tá, cara? Muito bacana mesmo, né? Demonstrando aí o tamanho do Fluminense, a importância do Fluminense na sua vida. Tá aí o Facundo Bernal, que tenha muita sorte, consiga desempenhar bem o seu papel, ser realmente um jogador de destaque, ele merece tudo isso daí. Outra informação agora da política do Fluminense, informação importante aí sobre a política do Fluminense, eu acho que vocês, que é importante para vocês aí, Ademar Arraes, isso mesmo, Ademar Arraes que no último processo eleitoral do Fluminense tirou sua candidatura aos 45 do segundo tempo, desistindo de competir, né, no último pleito com o Mário Bittencourt, anunciou que fará um coquetel no dia 6 de maio de 2025, né, terça-feira, às 18 horas, no Botafogo Praia Shopping, na verdade, no Centro Empresarial do Rio,
lá no Botafogo, na Praia de Botafogo, 228, desculpa, consertando. Centro Empresarial do Rio, edifício Argentina, tem nada a ver com o shopping. Lá na Praia de Botafogo, número 228, 6 de maio de 2025, Ademar Arraiz vai lançar aí a sua pré-candidatura à presidência do Fluminense, tá bom? O candidato, posso chamar de candidato, né? Traz como lema, SAF não é só sim ou não. E também, gestão, fim do modelo que não deu certo. Então, Ademar Arraiz traz essas bandeiras aí para anunciar a sua candidatura no próximo dia 6 de maio de 2025, tá? Terça-feira, às 10h30 da noite, 18 horas até 10h30 da noite, entre 18 horas e 10h30 da noite, né? O Ademar trazendo aí sua candidatura, tá bom? E são os lemas dele aí, a discussão sobre SAF, né? O fim do modelo atual de gestão do Fluminense, né? O Ademar vai estar lançando. O Ademar é uma pessoa assim, que eu tenho imenso respeito, né? Um grande tricolor. É um cara que, tava lá no desfile lá da Guerreiros Tricolores, lá na Intendente Magalhães, né? Um cara que respeita o Fluminense pra caramba, tá onde tá o Fluminense, tenho muito respeito pelo Ademar Arraiz e desejo boa sorte para ele aí nessa sua empreitada. Comenta aí o que vocês acharam aí da candidatura do Ademar Arraiz, candidato à presidência do Fluminense, primeiro nome da oposição lançando candidatura aí. Por último, galera, a gente vai falar sobre ele, o líder de um dos movimentos religiosos mais consideráveis do país, o nosso Jim Jones brasileiro, ele mesmo, Fernando Diniz. Brincadeira, hein, galera? Ó, os dinizistas aí não vão ficar putos comigo não, hein? É uma brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Tô zoando, é uma brincadeira. Diniz é muito importante. Quero até deixar claro isso aqui, antes dessa brincadeira que eu fiz aqui, dizer o seguinte, que o Diniz, ele é um dos treinadores mais importantes da história do Fluminense. E de longe o treinador com maior identificação. Por quê? Porque todos os outros que foram importantes para o Fluminense, eu poderia ficar aqui citando uma enormidade, né, de treinadores aqui. Ondino Vieira, por exemplo, um cara que teve grandes conquistas como técnico do Fluminense, né? Eu poderia citar aqui, poderia citar o Parreira, o Abel, enfim, uma série de caras. A identificação que o Diniz criou com o Fluminense naquele processo do título da Libertadores, que é negócio de vitória Fluminense, aquela coisa toda, não teve igual, né? Não teve igual. Uma relação praticamente umbilical e muito bonita do Diniz com o Fluminense. Tenho muito respeito pelo Diniz, embora estou aqui fazendo uma brincadeira, porque o Fluminense foi campeão não apesar dele. O Fluminense foi campeão também por causa dele, tá? A torcida foi importante, jogadores, e ele também foi importante. Então, reparar isso aqui, porque a gente talvez só vai dar a devida importância ao trabalho do Diniz quando os anos passarem. Mas eu faço questão de aqui, nesse momento, falar isso. Foi mal no ano de 2024, ia rebaixar o Fluminense, ia rebaixar o Fluminense, sim, né? Também não vivo dessa ilusão, mas temos que reconhecer. E ele falou sobre, admitiu publicamente, né, que ter treinado o Fluminense seleção não foi bom. E a gente vai ler aqui a matéria que trouxe aqui o Netflu, trouxe aqui, repercutiu aqui, e a gente vai falar sobre isso. Ó. Fernando Diniz teve sua passagem pelo Fluminense, vai falando sobre a passagem dele, e ele avaliou o trabalho dele dividido no Fluminense na seleção. Enquanto era interino na seleção, o Diniz conquistou a Libertadores pelo Fluminense. Vai falando que em 23, diante das boas atuações e resultados da equipe do Diniz, o mesmo foi chamado para treinar a seleção. E ele deu uma entrevista para o Globo Esporte, o site do Globo Esporte, né? E disse, né? O técnico disse que a seleção foi prejudicada com um trabalho duplo. Então ele falou que a seleção, não falou o Fluminense. Mas vamos ver o que ele falou, admitindo que foi um erro. Olha aqui. Não era ideal, a seleção ficou prejudicada com o trabalho duplo. Eu passava muito tempo no Fluminense, não conseguindo ir à Europa conversar com os jogadores, a estreitar relações e algo que tenho de muito forte no trabalho. E a seleção também estava num momento de transição. O trabalho de campo foi muito bom, o desempenho foi melhor do que os resultados. Obviamente que não é o ideal você acumular clube e seleção. Acho que a seleção foi prejudicada nisso, porque eu já estava no Fluminense, ficava o tempo todo lá. Enquanto eu estava no Fluminense, não pensava na seleção, eu conseguia separar bem. Quando eu ia para a seleção, também não pensava no Fluminense, mas era muito pouco para a seleção. Eu não conseguia acompanhar os jogos, não conseguia falar com os jogadores, não conseguia ir à Europa para conversar. A seleção estava num momento também de transição, de geração de jogadores e de gestão também. Está falando ele aqui. Aí ele continua aí, falando aí também, ó, a questão da gestão, né?
dizendo que no meu período a minha conexão com o presidente da CBF era Claudinha, gerente administrativa, que está lá há muitos anos. Não tinha um diretor de seleções, um coordenador. Ele está falando aí, ó. A gente se reunia com o pessoal da análise de desempenho, com as coisas que tinha, a gente procurou fazer o melhor, disse aí o Fernando Diniz sobre essa passagem dele na seleção brasileira. Então ele admite que foi um período que foi difícil, que ele não conseguiu entregar para a seleção que ele precisava entregar. Ainda bem, né, que foi para a seleção, não foi para o Fluminense. Mas ele admite que foi um erro ter acumulado as duas funções. E na verdade, galera, isso aqui é informação para vocês, né? O Fernando Diniz, a gente sabe disso, todo mundo, todo youtuber sabe disso, jornalista sabe disso, que o Diniz ele queria ficar na seleção brasileira, tá? Só que o Mário falou para ele, não, você tem contrato com a gente, não tá certo isso, tá? E o Mário conversou com o presidente da CBF e conseguiu que fosse aceito que ele treinasse Fluminense e CBF, mas ele queria ter ficado na CBF. Então, assim, isso também é importante dizer, né? Isso não faz dele melhor nem pior que ninguém, não deixa de ser ídolo, nada disso, mas é uma realidade. Então, ele admitindo aí publicamente essa situação. É isso aí, galera. Olha, a gente tá correndo atrás aí de saber qual vai ser a escalação para amanhã, mas amanhã deverá ter o nosso pré-jogo aqui no canal, tá? A gente vai fazer um pré-jogo aqui, provavelmente na hora do almoço ali, um pouquinho depois do almoço. E se a gente souber qual vai ser a escalação de amanhã, qualquer novidade sobre o jogo de amanhã, a gente traz aqui em mais um Resenha Express. Resenha Express está disposto aí a aparecer toda hora aqui para vocês. Forte abraço, saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e live amanhã, hein? Um abraço.